O nosso tema é economia, conceitos e ferramentas, demanda e oferta individual e de mercado. Mostrar como esses conceitos influenciam, desde escolhas do dia a dia até decisões de empresas e governos. Exatamente, Agatha. E muita gente acha que economia é só sobre dinheiro, mas na verdade ela está em quase tudo que fazemos. É verdade. Até escolher entre comprar um lanche ou guardar dinheiro já é uma decisão econômica. E por isso, é importante entender esses conceitos. Eles ajudam a planejar melhor nossas escolhas e a compreender como funciona o mercado. A economia ela é a ciência que estuda como recursos ilimitados podem ser usados para satisfazer necessidades ilimitadas, ou seja, todos nós temos desejos maiores do que podemos atender. Isso mesmo. E esse raciocínio vale tanto para famílias quanto para empresas e também para governos, que precisam decidir como usar esses recursos que são tão escassos. E é muito interessante pensar que até uma decisão simples, como quanto gastar em comida, já envolve a lógica da economia. Isso mesmo, Jonathan. E para analisar essas escolhas, a economia utiliza várias ferramentas. Por exemplo, o cálculo de custos, a margem de lucro, o ponto de equilíbrio e a elasticidade preço da demanda. Alana, e além disso, essa ferramenta ajuda a entender como as pessoas e empresas respondem a mudanças de preços ou custos. Por exemplo, se o preço da gasolina sobe, ainda assim muita gente continua comprando, porque lógico, todo mundo precisa do carro. Enquanto isso, se o preço de um sorvete aumentar demais, muita gente deixa de comprar e consumir. Esses exemplos mostram como a elasticidade influencia o nosso consumo. E o mais interessante é que essas ferramentas não são só para grandes empresas. Um pequeno empreendedor que vende bolo caseiro também precisa calcular custos, definir preço e entender se o cliente vai aceitar pagar. A demanda é a quantidade que os consumidores querem comprar de um produto a determinado preço, mas não depende só do preço. Isso mesmo. Outros fatores que influenciam, também como renda, gostos pessoais, preço de produtos substitutos e até tendências. Um exemplo, quando o celular novo é lançado, muita gente quer comprar mesmo com o preço em alta, por conta da novidade, da tendência e também por status. Já quando a nossa renda diminui, a procura por produtos mais caros tende a cair. É a famosa lei da demanda. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada e vice-versa. Do outro lado, temos a oferta, que é a quantidade que os produtos estão dispostos a vender a um certo preço. Isso mesmo, Alan. Ela depende de custos, tecnologia e expectativa de lucro. Por exemplo, se o preço da farinha aumenta, os padeiros podem reduzir a produção ou subir o preço do pão. Cris, mas quando a tecnologia barateia a produção, a oferta tende a aumentar. E é aqui que entra a lei da oferta. Quanto maior o preço, mais o produtor tende a oferecer. Quanto menor, menos compensa produzir. Quando juntamos a oferta e demanda, chegamos ao ponto de equilíbrio, o preço em que a quantidade que os consumidores querem comprar é igual à quantidade que os produtores querem vender. Cris, se o preço fica acima do equilíbrio sobre o produto, se ficar abaixo, falta produto. Por isso, esse ponto é tão importante. E isso acontece em situações simples, como feiras ou supermercados, onde os preços mudam de acordo com a procura e disponibilidade. Agatha, o exemplo prático, o preço de um bolo caseiro, se for muito alto, a demanda cai e o produto pode até sobrar. Se for muito baixo, a demanda aumenta, mas o lucro diminui. O equilíbrio acontece quando o preço agrada consumidores, garante o lucro ao produtor e isso vale para quase todos os produtos e serviços. E é por isso que vemos promoções em supermercados, porque eles ajustam preços para equilibrar a nossa oferta e demanda. Chegamos à conclusão que compreender a economia, suas ferramentas e a relação entre oferta e demanda é essencial para todos. Esses conceitos ajudam a planejar gastos, administrar negócios e participar de decisões da sociedade de forma mais consistente. E no fim, a economia ela está presente no nosso dia a dia, nas nossas escolhas e nas decisões de empresas e governos. E entender isso nos deixa mais preparados para lidar com desafios e oportunidades da vida cotidiana. Falando sério aqui,
A economia está em tudo mesmo, até no jeito que a gente organiza o nosso salário no final do mês. E Alan, sim, tipo eu que tento fazer meu ponto de equilíbrio pessoal, pago as contas fixas e vejo o que sobra para o lazer. E às vezes o equilíbrio é só não entrar no vermelho, né? Exatamente, Agatha. Isso é economia pura. Usar recursos limitados para necessidades ilimitadas. A gente quer tudo, mas o bolso tem limite, né? Falou tudo, Cris. E o pior é que as empresas passam pelo mesmo dilema. E elas também precisam decidir o que priorizar para lucrar. É verdade. Tipo uma loja de roupa que precisa escolher se investe em um estoque novo ou se faz uma reforma para atrair os seus clientes. Alana, é aí que entram as ferramentas econômicas. Elas ajudam a decidir o que é mais vantajoso, calcular custo, receita, lucro, etc. Amo quando a teoria se conecta com a vida real. Tipo, se o preço do tecido aumenta, o produtor precisa decidir sobre o preço ou reduz o lucro. E às vezes ele segura o preço para não perder o cliente, mas a margem de lucro cai, Agatha. Isso é muito mais comum do que nós imaginamos. As empresas sempre tentam manter a demanda, mesmo com custos maiores. Agora olha como o comportamento muda. Quando as pessoas sentem que o preço vai subir, elas logo correm para comprar, tipo gás. Sim, quando começa aí a divulgar notícias de aumento, o povo já faz fila no posto de gás. É o medo da escassez, né? E isso aumenta a demanda de forma imediata. O preço ele sobe ainda mais. É o ciclo do mercado agindo em tempo real. A expectativa também influencia o consumo. Exatamente, Cristi. As pessoas compram mais hoje achando que amanhã vai ser mais caro. A economia é comportamental na prática. E quando o governo anuncia redução de imposto, o contrário acontece. A oferta aumenta, o preço cai e o consumo cresce. Alana, foi isso que aconteceu com os carros populares. Um tempo atrás, muita gente comprou somente porque os preços baixaram. Sério, Alan? Me explica um pouco mais sobre isso. O governo ele fez um plano de ação aí que ele acabou reduzindo o IPI de alguns veículos tidos como veículos populares, aqueles veículos mais simples, antes dos carros elétricos, antes de estar acontecendo isso, as empresas elas precisavam estar liberando seu estoque. E algumas empresas também já estavam com a visão na chegada desses carros elétricos. Então o que eles fizeram? Teve ali um acordo com o governo reduziu o IPI para aqueles carros mais básicos e quem tinha o dinheiro aí guardado para comprar à vista ou tinha um bom financiamento, eles foram lá e já compraram esses veículos, aproveitaram a situação. Sim, e as montadoras aproveitaram para aumentar a produção, oferta e demanda, se ajustando de novo. É isso aí, Agatha. A economia é tipo uma dança. Quando um lado se move, o outro acompanha. Falando em acompanhar, percebi que até nas redes sociais tem lógica econômica. Como assim, Jonathan? Pensa no seguinte, Al. Quanto mais gente quer ver um influenciador, mais ele vale para os anunciantes. A demanda aumenta, o preço dele também. Jonathan, bem isso, verdade. É tipo o mercado de atenção. O produto é o conteúdo e o público é o consumidor. Então eles vão para cima. E os algoritmos são tipo o governo controlando o fluxo. Se você não agrada o mercado, o alcance cai. Pior que é isso mesmo. Até no digital a oferta e a demanda mandam. Agora uma coisa que me faz pensar. A gente fala de economia grande, mas e no pessoal? Tipo economizar energia, água, tempo. Isso também é economia, né? Bem assim, Alana. Hoje mesmo, nesse calor que está fazendo insuportável, chegou uma hora que eu tive que desligar o ar-condicionado para economizar na conta. Estou reagindo a um preço altíssimo. Isso é um comportamento econômico que temos. E quando você escolhe cozinhar em casa em vez de pedir delivery, também está ajustando a demanda conforme o custo. O que você acha disso, Cris? Tomando decisões econômicas, sem perceber. Cada escolha tem um custo de oportunidade, não é isso mesmo, Cris? Isso aí. Custo de oportunidade é ótimo. E se eu compro isso, deixo de comprar aquilo. Tipo, quando eu decido gastar num show e depois passo o mês inteiro comendo miojo. Bem, você fez isso mês passado, a gente lembra, né? Mas é aquela, né? Ou quando eu escolho investir o dinheiro em algo que pode render depois, em vez de ficar gastando agora. Isso mostra como a economia é mais sobre decisão e planejamento do que sobre o dinheiro em si. E quando a gente entende isso, começa a ter mais consciência das próprias escolhas. E é aí que a gente percebe que a economia não é um bicho de 7 cabeças. É só a vida acontecendo com planilha e emoção. Adorei essa definição. Vida com planilha e emoção.
Podia ser o título do nosso podcast, hein? Boa! Episódio 2. Como sobreviver à inflação e ainda tomar café fora. Só se o preço do café ainda estiver no ponto de equilíbrio novamente.